que nós tínhamos colocado, porque foi muito produtiva essa discussão. Transparência. Então, nós vamos para o ponto mais polêmico de todos, que é o piso nacional dos farmacêuticos. Né? Nós vamos falar desse ponto. O piso nacional dos farmacêuticos proposto de R$ 6.500. A liberação do medicamento em supermercado. Como fica as pequenas e médias drogarias? Vão sobreviver ou há alternativas para essas empresas? Por exemplo, elas vão ter que abrir a sociedade da empresa para farmacêuticos diante da realidade de não poder cumprir o piso? Outro questionamento. Uma farmácia não tem um só farmacêutico, às vezes ela tem que ter 2 ou 3. Então, se você colocar o piso, você vai ter que estar multiplicando por 2 ou 3 farmacêuticos que tem a empresa. Então, será que com essa mudança legislativa é o fim da pequena e média drogaria e, finalmente, as grandes redes vão dominar todo o mercado? Esse é o questionamento que agora nossos convidados vão responder. E eu queria começar com o empresário Luiz. E aí, está preparado, Luiz, a pequena empresa, para essa mudança legislativa? Na verdade, no meu entendimento, não. Né? Porque, assim, as farmácias pequenas, elas vêm, no decorrer dos anos, aí, sofrendo grandes perdas. Né? Como, por exemplo, o desconto das distribuidoras, eles vêm caindo cada vez mais, né? Eles mantêm ali alguns poucos medicamentos com desconto razoavelmente bons, né? Mas, porém, outros medicamentos estão perdendo os descontos ao longo dos anos. Ou seja, já diminui uma lucratividade, né? E a partir do momento que você aumenta aí a questão salarial, no meu caso, por exemplo, numa das minhas farmácias eu pago 2 farmacêuticos. Então, pode ter certeza, meu amigo, que lá, caso isso aconteça, lá, certamente a minha farmácia ou vou mudar de atividade ou vai fechar. Tá? Então, assim, é muito preocupante, porque, na verdade, hoje a gente já vive essa realidade, né? Em alguns municípios aqui do estado, e até uma drogaria aqui na capital, por exemplo. Eu conheço uma drogaria que ela só funciona um período do dia porque ela não tem condições, por exemplo, de pagar 2 farmacêuticos, né? Então, isso daí é muito preocupante. Eu, particularmente, eu sou a favor da meritocracia, né? Nesse aspecto aí, que se aplica a meritocracia e que, em tese, se aplique que esse valor, ele seja, por exemplo, para quem tem condição de pagar. Vou citar um exemplo. Né? Quem trabalha, por exemplo, no Exército, como já ocorre, quem trabalha no Estado e quem trabalha nos municípios. Por quê? Porque eles têm como ter essa receita. Né? É só eles alocar esse recurso de uma determinada situação para que consiga cumprir isso. Agora, as farmácias pequenas, meu amigo, em 26 anos que eu trabalho em farmácia aqui no estado do Acre, eu te garanto que elas vão fechar. Porque, na verdade, elas já vêm fechando, porque as grandes redes, elas vêm engolindo elas, né? Porque o potencial de compra das grandes redes é muito maior do que a gente. E uma coisa que a gente ficou para trás, aqui, aí eu friso, aqui digamos assim, a desunião e a falta de acordar aí para o futuro, né? O associativismo ele não funcionou aqui no Acre para a gente se equiparar às grandes redes, né? Então, se a gente for ver, as farmácias ao longo dos últimos 10 anos aí, elas vêm fechando e vêm sendo engolidas pelas grandes redes, tá? Então, isso é muito preocupante porque eu enxergo, penso e acredito que vai haver também lá na frente o desemprego para o profissional farmacêutico. Então é isso, meu amigo. Esse é o meu ponto de vista. E agora eu quero ouvir o ex-vereador Laércio da Farmácia, porque eu lembro que o Conselho Regional de Farmácia fez uma campanha para que o farmacêutico fosse empreendedor, que ele pudesse abrir o seu próprio negócio. Talvez o farmacêutico Laércio, que é farmacêutico e proprietário, esteja mais confortável do que outros empresários que não são farmacêuticos. Laércio, qual vai ser a saída dessas pequenas redes? Vai ter que se associar aos farmacêuticos, colocar ali no contrato social, passar o farmacêutico ser dono, ou consegue pagar o novo piso se aprovado no Congresso? Meu amigo, é complicado. A situação econômica hoje, quando se trata das pequenas, né, não é fácil, é complicadíssimo. E aí,
E aí, se tratando também, né, voltando um pouquinho para esse projeto de lei que querem aprovar, hoje nós temos hoje, em média, 43% de MIPs são vendidos hoje é MIPs, entendeu? Medicamentos sem prescrição. E aí você imagina só isso o supermercado incluiria nosso mercado hoje, né? Isso aí, eu tenho certeza que além de fechar farmácias, iria ficar muitos farmacêuticos também desempregados. Infelizmente, essa é a realidade que nós podemos perceber e ver hoje, né? Bem nua e crua, né? Então é isso aí, meu amigo. É complicadíssima a situação, que meu próprio amigo José Luiz falou aí. As grandes redes estão engolindo, né, as pequenas, né? Realmente a distribuidora trabalha com desconto e a saída é realmente para que você pudesse concorrer com essas grandes empresas, hoje, com essas grandes redes, seria o associativismo, né? Que hoje infelizmente não tem. Realmente aqui no Acre não funcionou. Hoje eu estou tentando sobreviver no mercado por questão também que eu sou farmacêutico, né? Estou também hoje associado a uma rede de farmácia, isso me traz alguns benefícios, a gente consegue comprar também com um desconto melhor. Mas realmente quem está aí fora não está conseguindo acompanhar essa volatilidade do mercado, né? Que o mercado hoje ele é muito dinâmico, você tem que tentar acompanhar, se você não acompanhar, infelizmente vai ficar para trás. O doutor Luiz, ele ainda se encontra aqui. Eu gostaria de saber do doutor Luiz, porque ele tem um contato com a Federação do Comércio. Doutor Luiz, o senhor acredita que esse novo piso, principalmente para a drogaria que precisa ter 2 farmacêuticos, é sustentável para as pequenas e microempresas aqui no Acre, com cidades tão pequenas quanto o Jordão, Santa Rosa ou Mâncio Lima? Como ficam essas pequenas cidades com a aprovação do piso salarial do farmacêutico? Edmilson, a gente já tentou diversas vezes fazer negociação coletiva, né, com os farmacêuticos, e dentre um desses levantamentos que fizemos, esse valor não seria possível fazer o pagamento para a grande maioria das farmácias que estão aqui no Acre. O que é que nós defendemos? Nós defendemos o negociado, né, através de convenções coletivas. Inclusive, esse é o posicionamento da Confederação Nacional do Comércio. Ante esse projeto, nós defendemos que as convenções e acordos coletivos devem ser realizados ao invés da imposição de salários, até porque, com base nas convenções e acordos, eles vão ser verificados a capacidade de cada um estado, de cada um município. Então, assim, a nossa defesa é que seja feito, sim, todos acordos salariais através de convenção ou acordo coletivo. Tá bom? Até porque a convenção, quando ela estabelece um valor, ela é o valor mínimo. Né? Não quer dizer que a empresa, caso queira e caso possa, ela pode pagar acima daquele valor que foi acordado e negociado. Tá bom? Então, esse é o entendimento. Nós ouvimos a opinião empresarial relacionada ao piso salarial, agora nós vamos ouvir os farmacêuticos. Um profissional que fica 5 anos em uma universidade, uma faculdade, seja a profissão farmacêutico, engenheiro, seja advogado, não importa. O profissional de ensino superior sempre quer ser valorizado, não só na sua profissão, mas também financeiramente. Quando a gente vê a aprovação do piso da enfermagem, a gente lembra que foram 33 anos de batalha para chegar em 2022 a sua aprovação. Benedita da Silva, deputada federal pelo PT em 1989, foi quem apresentou o primeiro projeto de piso salarial da enfermagem. Agora, em 2020, o senador Fabiano Catarato, do Espírito Santo, apresentou um novo projeto que finalmente foi aprovado na enfermagem. E aí veio a questão da necessidade de aprovar uma PEC, que é uma emenda à Constituição Federal, para garantir o pagamento. Ou seja, olhando para a enfermagem, a gente vê como foi uma batalha longa e sem falar que precisa de muitos votos para aprovar uma PEC. Farmacêuticos presentes, vocês visualizam a aprovação rápida desse piso ou vai sofrer igual como os enfermeiros? O áudio, João.
Eu gostaria de falar aqui primeiro, que eu vou ter que me ausentar agora, mas antes eu não queria fugir dessa pergunta, que eu acho muito boa. Você mesmo, Edmilson, você lembra aí que eu já vinha lutando pelo piso, aí já faz alguns anos, né, que a gente vem lutando para instituir um piso a nível estadual. E agora estamos aí a nível de Brasília, né, tentando conseguir esse piso a nível nacional. E esse piso, caso seja aprovado, que ainda vai ter muita discussão para isso, né, ele tem duas medidas, né? Esse piso vai ser bom ou vai ser ruim para o farmacêutico? O farmacêutico que ganha mais de R$ 6.500 vai gostar desse piso? É que nem diz, o piso é o mínimo, mas a partir da após uma lei, ele pode ser que o salário dele seja reduzido, né? E também tem o problema do farmacêutico que não chega a ganhar quase um salário mínimo para trabalhar em regime de 12 horas diárias. Então, assim, são ações que geram reações. Por que foram atrás desse piso? Hoje a gente vê o profissional farmacêutico, a gente viu que, primeiro eu vou começar aqui em 2014, nós tivemos a lei que transformou farmácia em estabelecimento de saúde. Né, a doutora Rossana, que está aí, participou da aprovação desta lei lá em Brasília, fez lobby lá no Congresso Nacional, junto com o Conselho Federal, e tivemos essa vitória. A partir de lá, a lei começou a ser exigida mais, né, pelos órgãos fiscalizadores com mais eficácia, cobrando que o farmacêutico esteja presente, até porque a própria população começou a cobrar que o farmacêutico esteja presente e quer ser atendido pelo farmacêutico na farmácia. Porém, não podemos deixar passar que é revoltante a gente, por exemplo, eu sou a favor do livre comércio, mas você chega numa farmácia, ou pequena ou grande, a gente chega lá, que a farmácia só está aberta para o farmacêutico, e a gente tem balconistas, nada contra, mas a gente vê um balconista ganhando mais que um farmacêutico. Aí a gente fica pensando, poxa, como é que isso? O que está isso errado? Então, a falta de valorização desse profissional durante anos levou os profissionais a irem atrás dos deputados para conseguir aprovar uma lei. Da mesma forma que os empresários, donos de supermercados, grandes empresários, foram atrás para liberar MIPs em farmácia, porque farmácia estava vendendo produto de supermercados. Então, toda ação tem sua reação. E agora, o que é que a minha opinião, eu acredito, aqui no Acre, nós vivemos um estado totalmente com uma geografia diferente dos outros, né? O acesso é muito ruim em alguns municípios. Uma lei dessa sendo aprovada, o que vai ocorrer em Jordão, que acabou de abrir a primeira farmácia? Será que na primeira farmácia do município eles já vão conseguir pagar esse salário? Eu acredito que falta mais diálogo, mais compreensão entre todas as partes. O profissional farmacêutico, que é um profissional de extrema importância para a saúde pública, de eficácia no Brasil e no SUS, é importante que ele seja bem remunerado para que ele desenvolva a sua atividade de uma forma mais dedicada e mais eficiente. Então, eu acredito que falta mais diálogo, porque não adianta fazer uma lei e essa lei não pegar. Ou uma lei que vai favorecer somente aos grandes empresários, porque os grandes empresários, as grandes redes, terão condição de pagar esse salário. E agora o pequeno empresário? Será o fim da pequena farmácia? Ou essa pequena farmácia vai ter um diferenciamento de pagamento, né? Que entra na questão da isonomia, que o doutor pode falar muito bem, né, o doutor Luiz. Então, assim, são vários fatores. Nós temos que ouvir todas as partes. Eu, como farmacêutico, eu sou a favor. Mas como um gestor que eu já fui do conselho, eu fico preocupado. Será que essa lei vai pegar? Será que vão conseguir fazer com que os empresários paguem esse salário? Ou a gente vai voltar a viver situações análogas da escravidão, onde o empresário finge que paga os 6.500, o farmacêutico... Nós sabemos que essa prática é comum, infelizmente é uma prática comum que acontece. Isso vai ocorrer? Então, assim, são muitos fatores. E uma lei, eu acredito que ela sendo bem dialogada, sendo bem debatida, vai ficar bom para todos. Então, assim, a minha opinião, que ainda tem que conversar mais entre todos os envolvidos. Essa lei vai beneficiar alguns farmacêuticos, não vai beneficiar outros, e os que já ganham mais, como é que fica? O que ganham menos vai continuar ganhando menos, assim, vai assinar a carteira e receber menos, eu não sei. São muitas coisas que nós precisamos discutir para não fazer simplesmente uma lei. Né? Exatamente, é isso que eu sou a favor. Não vai ser suficiente, nós temos que avançar
e avançar em muitos debates. João, muito obrigado pela participação, que já vai precisar sair. A pergunta que eu já fiz, então vamos para a doutora Rossana. Podemos. Obrigado, boa noite. Vamos lá. Boa noite, João. Doutora Rossana, me desculpe sair justamente agora, mas eu queria muito, mas depois eu vou assistir o gravado. Mas vamos seguir na mesma linha, né, doutor João? Vamos lá. Gente, assim, vamos entender que é uma demanda antiga e justa à categoria farmacêutica, essa PL. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho de cada, porque entra aí até sindicatos e demais. Nós vivemos uma crise sanitária, política e econômica, de uma forma direta nos trabalhadores para negociação. Como nós aqui já discutimos, a crise para os sindicatos de não conseguir fazer uma convenção coletiva, porque os poderes deles foram diminuídos. Então, a APL, ela também veio nessa ajuda, vamos dizer, né, ao todo. De acordo com o DIEESE, demonstraram que mais de 60% dos reajustes de todo o Brasil sequer alcançaram o INPC. Aí nós vamos lá em contrapartida, se a gente formos discutir, a gente fala assim, só que lá o varejo farmacêutico ele teve um crescimento acima da média. Então, se você for fazer um comparativo, aí você vai falar, não, peraí, o varejo consegue pagar. Então, como o doutor João fala, eu acho que se a gente for ficar aqui discutindo, vamos aí em inúmeras discussões, a gente só vai conseguir identificar isso no nosso dia a dia. O piso ele precisa ser aprovado, sim, mas as questões locais, vamos dizer, as questões acre, a nossa questão aqui, o nosso dia a dia, ela vai ter que ser discutida aqui. Eu voltei agora para o conselho, passei um tempo, hoje eu sou conselheira regional, essa é a bandeira que eu defendo, em que nós precisamos dialogar mais. Esse diálogo, nós estamos falando de algo a nível nacional. Nós precisamos dessa bandeira, é uma luta grande de muito tempo, mas as nossas dificuldades locais nós vamos ter que discutir aqui. Como discussões assim, nós vamos ter que estar ali com os proprietários, o varejo, o conselho não vai conseguir, o próprio farmacêutico não vai conseguir ser o farmacêutico pleno ali se ele não tiver o apoio e estivermos todos numa mesma discussão. Os serviços farmacêuticos, olha, eu estive presente dentro do Conselho Federal e lá aprovei mais de 30 resoluções e defendi elas plenamente. A questão da prescrição, do farmacêutico clínico, nós temos que avançar um pouco mais. O PIS é o mínimo. Para nós conseguirmos os demais, nós temos que mostrar o nosso diferencial. O farmacêutico tem muitos trabalhos aí para apresentar e mostrar que precisamos melhorar para a gente poder ter essa valorização tão almejada. Então, assim, a bandeira, ela é justa, ela é antiga. Eu estou muito otimista que com a questão dos enfermeiros ela possa aí engajar e passar, só que vamos deixar as nossas questões locais, nós vamos ter que estar pontuando uma a uma nas nossas questões. Isso a gente está falando de um piso, né, Brasil. As nossas questões regionalizadas, essa já vai ser um outro momento, como é complicado, acho que até a gente vai dar alguma opinião aqui, dizer que não pode ir para um ou outro, para outro, mas eu acredito que no Brasil inteiro essas questões locais elas vão ser discutidas, aí já é um outro ponto, mas que o PIS, a valorização, ela é justa, ela é antiga e é uma briga assim, uma briga não, eu acho que são uma discussão, que está bonito se chegar, porque essa discussão já é desde 2014, se eu não me engano, nesse projeto de lei, e saber que ele está caminhando aí para finalizar e finalizar bem,
eu tenho certeza que vai ser uma vitória de todos nós. E as questões do varejo nós vamos estar, sim, juntos. Eu acredito que para um futuro muito próximo, essas discussões elas vão estar mais abertas. Não podemos deixar essas discussões em caixinhas, só nós farmacêuticos, nós temos que estar discutindo com a realidade de cada um, como a realidade do meu colega que é lá, que é o proprietário. Quem sabe isso não é um estímulo para os farmacêuticos empreendedores? Que eles entendam que ser proprietário é o melhor. Nós gostaríamos de agradecer a todos. Vamos lembrar que quarta-feira nós já temos 2 entrevistas agendadas. Quarta-feira, ao vivo, às 16 horas, 4 horas da tarde, nós vamos falar com a médica que concorre ao cargo de deputada estadual Michele Mello. Logo em seguida, nós vamos falar com José Adriano, candidato a deputado federal. As entrevistas serão ao vivo e também ficarão depois disponibilizadas para você assistir depois no YouTube e no Facebook e nos nossos grupos de WhatsApp, que nós vamos sempre manter você informado. Vamos lembrar que nós vamos entrevistar muitas figuras até as eleições chegar. Nós vamos discutir e angariar apoio para as nossas propostas do ramo farmacêutico e do ramo sanitário. Por fim, eu quero lembrar a todos que no dia 29 agora de agosto, às 14 horas, nós vamos ter um importante encontro, um encontro histórico do ramo farmacêutico, para discutir uma nova lei, um novo marco sanitário no estado do Acre, um projeto do deputado Pedro Longo, que vai apresentar na ALEAC, e do vereador Adailton Cruz, que vai apresentar na Câmara Municipal de Rio Branco, para que a gente consiga padronizar os procedimentos sanitários, porque os procedimentos hoje dependem muito da visão de cada servidor público. Então, não há padronização no processo sanitário no estado do Acre, então nós vamos criar esse marco para que a vigilância sanitária possa atuar de uma única maneira, da mesma maneira, para todos os estabelecimentos comerciais e industriais no estado do Acre. E não é somente